Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você está assistindo este vídeo. Seja bem-vindo ao canal Motivando em Casa, Palavra e Fé. Eu sou Fabiana. Hoje vamos fazer uma pausa na leitura para conhecer a introdução do Evangelho de Mateus. A introdução da leitura do Evangelho de Mateus. Entender o contexto nos ajuda a compreender melhor cada capítulo de Mateus, porque eu já estava lendo para vocês cada capítulo de Mateus. Inclusive, já li até o capítulo 17, o último vídeo que eu fiz. Então, eu verifiquei que tem cada livro da Bíblia, do Novo Testamento, fala sobre a introdução. Então, eu não tinha lido para vocês ainda a introdução de Mateus, do Evangelho de Mateus. Porque é bom a gente ler a introdução, porque ajuda a entender o contexto, nos ajuda a entender o contexto e compreender melhor cada capítulo. Mesmo que eu vim prestar atenção agora, peço até desculpa a vocês, eu não li antes. E eu vou começar a ler agora. E de hoje em diante, cada livro que eu for ler, na parte de Mateus, né? Que depois de Mateus vai ser Marcos, aí eu vou ler primeiro a introdução de Marcos para poder ler o capítulo 1, 2, 3, que é para não ter feito assim Mateus. Só justificando aqui. Então, nessa introdução fala sobre o contexto histórico, propósito, visão panorâmica e características especiais, tá? Vamos lá. Vou até aqui na Bíblia, né, Pentecostal, que sempre eu mostro a vocês. Vou mostrar aqui a vocês. Vou ler tudo isso aqui para vocês, tá? Vai nos ajudar a entender o livro de Mateus. Então, falando sobre Mateus, introdução, contexto histórico. O livro de Mateus é um dos 4 evangelhos da Bíblia, junto com Marcos, Lucas e João. A narrativa das boas novas, isto é, evangelho e verdadeira história de Jesus Cristo. O Evangelho segundo Mateus é uma introdução apropriada ao Novo Testamento e ao Cristo, o Filho de Deus vivo. Embora o autor não seja identificado pelo nome no texto bíblico, o testemunho unânime de todos os líderes da igreja primitiva, começando por volta do ano 130 depois de Cristo, é que o Evangelho foi escrito por Mateus, um dos 12 discípulos originais de Jesus. Enquanto o Evangelho de Marcos foi escrito para os romanos, veja a introdução de Marcos, e o Evangelho de Lucas para Teófilo e outros gentios, isto é, para não-judeus. Veja a introdução de Lucas. O Evangelho de Mateus foi escrito especialmente para os crentes de origem judaica. O cenário judaico desde evangélico é evidente de muitas maneiras. Ele usa a revelação, as promessas e a profecia do Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias, aguardado há tanto tempo, isto é, o ungido, o Salvador, o Cristo. Traçar a genealogia de Jesus, começando por Abraão, o pai dos judeus. Ele declara repetidas vezes que Jesus é o filho de Davi, o rei piedoso, que foi o ancestral prometido do Messias rei. Ele usa uma terminologia judaica preferida, rei dos céus, um sinônimo para reino de Deus, porque os judeus respeitosamente evitavam dizer o nome de Deus diretamente. Ele se refere a costumes judeus, sem qualquer explicação diferente dos outros evangelhos, que explicam estas coisas para as pessoas de outras culturas.
Embora este evangélico seja focado nos judeus, ele não é somente para os judeus, assim como a mensagem do próprio Senhor Jesus. O Evangelho de Mateus, desculpa. O Evangelho de Mateus era destinado, em última análise, a toda a igreja, isto é, todos aqueles que seguissem a Jesus Cristo. Desse modo, ele revela fielmente a abrangência multicultural e mundial das boas novas a respeito de Jesus. A data e o local da qual a mensagem de Mateus se originam são incertos. No entanto, há bons motivos para crer que Mateus escreveu antes do ano 70 depois de Cristo. Enquanto estava na região da Palestina ou Antioquia da Síria. Alguns estudiosos bíblicos acreditam que Mateus fora o primeiro dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a ser escrito. Outros acreditam que o evangelho de Marcos tenha sido escrito primeiro. Aí, o propósito de Mateus. Mateus escreveu este evangelho para dar aos seus leitores um relato testemunhal da vida de Jesus, para assegurar aos seus leitores que Jesus era Filho de Deus e o Messias aguardado há muito tempo, predito pelos profetas do Antigo Testamento, e para mostrar que o reino de Deus O reino de Deus, este é o seu supremo poder, autoridade, propósitos e modo de vida, tanto na terra como na eternidade, foi revelado e demonstrando através de Jesus em um modo sem precedentes, para uma visão geral extensa das questões a respeito do reino. Veja o quadro O Reino de Deus versus o Reino de Satanás. Mateus está preocupado que os seus leitores entendam 2 questões principais. Israel, em sua maior parte, rejeitou Jesus e o seu reino, recusando-se a crer que ele era o seu Messias prometido, isto é, o Salvador, o Cristo, porque ele veio como um líder espiritual e não como um líder político, como eles esperavam. Somente no final desta era, nos últimos dias que se seguem ao juízo do tempo do fim sobre a terra, Jesus virá em glória como Rei dos reis para julgar e governar as nações. Visão panorâmica. Mateus apresenta Jesus como aquele que cumpriu todas as esperanças de Israel, conforme a inspiração que foi dada por Deus, através dos profetas do Antigo Testamento. Ele cumpre a profecia do Antigo Testamento de muitas maneiras, incluindo seu nascimento, seu local de nascimento, seu retorno do Egito e a sua residência em Nazaré, seu predecessor profético João Batista, seu local básico do ministério público, seu ministério de cura, seu papel como servo de Deus, seu ensino em parábolas, sua entrada triunfal em Jerusalém e a sua prisão. Para uma visão geral, há mais profecia a respeito de Jesus. Veja o quadro Profecias do Antigo Testamento cumprida em Cristo. Os capítulos 5 ao 25 registram
5 dos maiores discursos de Jesus, isto é, conversas, palestras, ensinamentos sobre assuntos específicos a pessoas ou grupos específicos. Eles também contêm 5 grandes narrativas, isto é, relatos ou histórias de eventos reais, descrevendo seus atos poderosos como o Messias. Muitas destas narrativas são milagres, que revelam o seu supremo poder, autoridade e compaixão. Veja o quadro Os Milagres de Jesus. Os 5 maiores discursos de Jesus são seu sermão da montanha sobre as características, comportamentos e estilos de vida daqueles que desejam seguir a Cristo. Suas instruções e incentivos para os seus servos antes dele ao enviar a pregar sobre o reino dos céus e fazer milagres para sua honra, sua parábola ou histórias ilustrativas, que ensinam lições sobre o reino dos céus, o caráter dos verdadeiros discípulos, o ensino do Monte das Oliveiras sobre os eventos do tempo do fim. As 5 maiores narrativas neste evangelho descrevem Jesus executando atos e milagres poderosos que demonstram a realidade do seu reino. Jesus lidando com várias questões ministeriais desafiadoras que mais demonstram os princípios do reino, como pregação sobre o reino dos céus, provocam uma variedade de respostas e reações, incluindo a fé e a resistência. A viagem de Jesus a Jerusalém é a sua última semana. A prisão, o julgamento, a crucificação, a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Veja o quadro A Semana da Paixão. Os últimos 3 versículos do Evangelho registram a grande comissão de Jesus aos seus seguidores, ordenando-os a levar a sua mensagem a todo o mundo e a desenvolver novos seguidores em todas as nações. Características especiais. 7 destaques principais caracterizam este evangelho. Ele é o mais judaico dos evangélicos do Novo Testamento. Ele contém o arranjo e a narrativas mais sistemáticos e ordenados do ensino, ministério e cura e libertação espiritual de Jesus. Isto é, livramento, resgate, liberdade, salvação. Veja o quadro. O mistério de Jesus. P. 1906. Por causa disto, a igreja do século II confiava fortemente no Evangelho de Mateus para instruir os novos cristãos. Os 5 maiores discursos, isto é, palestras, os ensinamentos abrangentes, contêm os blocos mais extensos de material dentre todos os evangélicos sobre o ensino de Jesus durante o seu ministério na Galileia. Veja o mapa de Jesus na Galileia, p. 1811. E B. Sobre o assunto de escatologia, isto é, os tempos do fim ou das últimas coisas. Veja o quadro Os Últimos Dias da História. Muito mais do que qualquer outro livro do Novo Testamento, este evangelho identifica especificamente os eventos da vida de Jesus, que cumpre as profecias e as promessas do Antigo Testamento. Ele menciona o reino de Deus com 2 vezes mais frequência do que qualquer outro evangelho. Mateus enfatiza os padrões de justiça, o reino, o poder atual do reino sobre o pecado, a doença, os demônios e até mesmo a morte. Veja o artigo O Reino de Deus, p. 1638, e C. O futuro triunfo do reino em uma vitória final sobre o mal nos tempos do fim. Ele é o único evangelho a mencionar ou predizer a igreja.
isto é, todos os verdadeiros servos de Cristo, como uma entidade futura e poderosa pertencente a Jesus. Pronto, amém. Vocês que estão assistindo esse meu vídeo lendo sobre a introdução de Mateus, que eu já li o contexto, o propósito, visão panorâmica e as características especiais. Já finalizei essa parte que eu disse que ia ler, né? No começo eu li tudo isso para vocês. Para vocês me ajudar a continuar lendo para vocês, peço que o pessoal do Instagram e YouTube me sigam e curtam a minha página. Em nome de Jesus, te agradeço por tudo. Que Jesus abençoe a nós todos, vocês, né? Primeiramente eu, nós todos, amém.